Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos ouvir o clamor dos pobres e o clamor da terra? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu acabei de chegar em casa, né? Só deu tempo de eu pegar o cafezinho pré-live, né? Não deu tempo de eu tomar o meu cafezinho pré-live. Vocês veem, então, que foi uma correria só o dia de hoje, né? Mas o que vale é que a gente está aqui. Oi, Terezinha, boa noite, paz e bem. Como eu falei, eu estou acabando de chegar em casa, então ainda estou pondo o meu... localizando as coisas. Por algum motivo eu não estou achando o site da CNBB. Tem que digitar aqui, né? Mas tá bom. Tá chegando. Pronto, achei. Achei o Evangelho, tudo certo. Como é que você tá, Terezinha? Eu tô aqui nessa atividade, né? Essa minha atividade de sempre, né? Esperando aqui as coisas. Eu sei que eu estou online porque a Terezinha entrou, mas eu estou olhando aqui, né? E estou vendo que eu também estou online, né? Estamos aí na nossa atividade de sempre, nas nossas coisas, né? E o Evangelho de hoje, ele vai ter uma interpretação especial, né? Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. E vai ser interessante porque eu usei ele hoje, né? E a gente vai falar isso durante a nossa homilia, mas estamos bem, estamos aí. Gracinha, boa noite, paz e bem. Roberta, boa noite, paz e bem, né? Então vocês vão ver a minha... Porquê dessas coisas? Por que é tão importante você conhecer a palavra, viver a palavra, né? E aqui é importante a gente lembrar que todas essas palavras, elas foram construídas dentro de um contexto. Né? Roberta está dando paz e bem, que bom, Roberta. Todas elas foram criadas dentro de um contexto, dentro de uma cultura, né? Oi, Marli, boa noite, paz e bem. E às vezes, assim, é difícil. Às vezes é difícil. Mas vamos começar, né? Quando estou falando vamos começar, entrou mais alguém. Mário Amorim Mendonça. Boa noite, paz e bem, Mário. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sedes, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho
diante deles e das nações. Quando vos entregares, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não serei vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai que falará através de vós. Irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará ao filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade eu vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Esse evangelho, o evangelho de Mateus, é um evangelho relativamente conhecido. É interessante porque a maior parte das pessoas deve ter lido esse evangelho, deve ter ouvido esse evangelho tantas vezes quanto ouviu o evangelho das bem-aventuranças. Mas provavelmente não se lembram desse evangelho. Ué, Bernardo, mas se a gente ouviu tantas vezes esse evangelho, por que a gente não se lembra? Porque, na verdade, esse evangelho é incômodo. Sabe, quando o evangelho é incômodo, a gente tende a esquecer. Quando uma palavra é incômoda, a gente tende a esquecer essa palavra. Por exemplo, toda a quaresma eu lembro as pessoas. Uma fala de Isaías. Não basta não fazer o mal. É preciso fazer o bem. E por que eu falo isso? Porque em toda a quaresma as pessoas falam, quaresma é tempo de jejum, oração e caridade. Fazem o jejum, fazem a oração, não fazem a caridade. Por quê? Porque a caridade é incômoda. Caridade é incômoda, Bernardo? É. A verdadeira caridade é incômoda. A verdadeira caridade é uma obra de misericórdia. A verdadeira caridade é uma obra de abrir mão. E isso é sempre incômodo. E aí, é claro, quando eu falo que é obra de misericórdia, alguém vai dizer, tem que perdoar o irmão. Não. É obra de misericórdia. Você dá de comer a quem tem fome, é dar de beber a quem tem sede, é vestir o nu, é visitar o doente, o preso, é acolher o estrangeiro. É dar do pouco que você tem para aqueles que têm menos ainda. Porque se depender daqueles que têm muito, eles não darão nada. É uma triste verdade. Mas aqui, essa passagem, ela tem algumas colocações que são muito importantes e que, infelizmente, eu tive que falar para um amigo meu um pedaço do Evangelho de hoje. Tive que falar Mateus 10, 16a, ou seja, a primeira frase. Eis que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. A primeira vez que eu ouvi esse evangelho, eu não entendi. Eu era um garoto, eu devia ter uns, sei lá, uns 13, 14 anos, estava lá em Castelo, estava lendo o evangelho, né? Eu não estou vendo quem é. M. Navel, não estou reconhecendo. Boa noite, paz e bem. Mas quando eu li esse evangelho, eu falei, peraí, Jesus está me enviando como ovelha para o meio dos lobos. Isso não faz sentido. Se a ovelha for para o meio dos lobos, ela vai ser trucidada, não tem chance nenhuma.
Por que Jesus ia fazer isso comigo? Eu até entendo, porque eu era garoto naquela época. Eu ainda não tinha um entendimento. Aliás, esse é um problema, às vezes, quando as pessoas vão ler o Evangelho, quando elas vão ler a Bíblia, porque elas acham que a Bíblia é tipo um manual de instrução. A Bíblia é tipo assim, faz isso, faz aquilo outro. Não. A Bíblia é um livro escrito para... Ah, já sei quem é, o Marcelo. Boa noite, Marcelo, paz e bem. A Bíblia é um livro escrito para que você conheça o Senhor. E conhecendo o Senhor, o ame. E o amando, se salve. Oi, mozão, eu e a Lena também estamos aqui. Oi, mozinho, não tinha te visto não. Boa noite, paz e bem. Lena, boa noite, paz e bem. Sabe, olhando isso, a gente começa a ver com o tempo que a gente não entendeu. Eis que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Porque, na verdade, é isso que Jesus quer. Jesus não quer que nós sejamos massacrados, destruídos. Não. Mas Jesus quer que nós sejamos pessoas que são simples como pombas. Veja, o exemplo do cristão é um exemplo que se coloca contra aquilo que o mundo ensina. O mundo ensina quem pode mais chora menos. Ora, quem é que pode mais, o lobo ou a ovelha? Né? Entende? Comigo é assim, bateu, levou. Vocês acham realmente que a pomba pode bater em alguém? Mas, Bernardo, qual é o sentido disso? O sentido é o seguinte: nós temos que entender para onde nós vamos. E talvez esse seja o grande problema de muitas pessoas hoje em dia. Quando a gente quer fazer missão, quando a gente quer falar da palavra do Senhor, quando a gente quer mostrar ao mundo o amor de Jesus, a gente não quer ter problema. É muito gozado porque é como se as pessoas fossem meio esquizofrênicas. Elas viram e falam assim: eu vou defender Deus, eu vou levar a palavra de Deus ao mundo, eu não me importo com o sofrimento, porque cada um tem que levar a sua cruz. Com força, com coragem. Já começa errado, porque Deus não precisa ser defendido. Você não precisa defender Deus. Ah, Bernardo, eu não me expressei bem, eu vou defender a igreja. Não, você não precisa defender a igreja. Ah, Bernardo, mas então defenda as pessoas. É mais importante. Tá? Mas é muito gozado porque as pessoas dizem que vão carregar a cruz, que estão prontas para isso, prontas para aquilo. Aí no primeiro problema, na primeira confusão, elas começam a gritar: perseguição, cristofobia, a liberdade religiosa. E é muito gozado, porque quando os nossos irmãos de matriz africana, que são as religiões mais perseguidas desse país, quantas vezes você viu alguém invadir uma igreja, invadir uma sinagoga, invadir uma mesquita, invadir um culto protestante e destruir o local? Quantas vezes você viu isso neste país? Não estou discutindo lá na Palestina que o pessoal joga bomba, destrói as igrejas todas. Não. Estou falando no Brasil.
Você já viu isso acontecer? Não. Mas eu garanto que você pelo menos leu a notícia de um terreiro atacado esse ano. A menos que você não esteja lendo o jornal. Toda hora atacam um terreiro. Terreiro de Umbanda, terreiro de Candomblé, atacam. É interessante porque se eles reclamarem de perseguição, se eles pedirem pela liberdade religiosa, vai ter gente dizendo que não pode. Vai ter gente até usando o termo pejorativo de mimimi. Mas qualquer crítica a um cristão é cristofobia, é isso, é aquilo. Só que, na verdade, nós temos que pensar nisso. Tinha uma música, Jesus me chama para evangelizar, lá, lá, lá. E a gente dizia assim, não tenho medo de perseguição, o que eu quero é ser sal e luz. Porque, na verdade, se você realmente for seguir o caminho de Jesus, você vai ter problema. Mas não é o problema que as pessoas ficam colocando por aí. Se algum dia você realmente se comprometer com a causa dos famintos, você vai ter problema. Com o povo de rua, você vai ter problema. Se você se preocupar com os trabalhadores sem terra, você vai ter problema. Com os indígenas, você vai ter problema. Com os irmãos pretos, você vai ter problema. Vai. Se você se comprometer com a comunidade LGBT, meu Deus do céu, aí mesmo é que você vai ter problema. Eu vou dizer para vocês que eu já tive confusão porque eu sou da Pastoral da AIDS. Já tive. Já vieram reclamar comigo. Já tive problemas por causa da pastoral carcerária. Já tive. Já tive problema até uma vez distribuindo comida para os pobres. Mas, Bernardo, o que isso tem a ver com o Evangelho? Essas são ovelhas. É isso que é ovelha. A ovelha é quem está à margem da sociedade. A ovelha é quem é excluído. Quem vive numa periferia social ou numa periferia existencial. Você está num lugar desses, você é uma ovelha. E se você for ao encontro das ovelhas, você será atacado ou atacada por lobos. A verdade é essa. Né? Se você vive ou se aproxima dos rejeitados, você vai ser igualmente rejeitado, igualmente rejeitada. Se você está próximo dos excluídos, você será excluído, será excluído. E dói. Dói. De vez em quando o pessoal fica romantizando. Não romantizem, porque dói e dói muito. E às vezes é ainda pior. Por exemplo, nós temos casos em vários países do mundo em que pessoas são demitidas por causa de uma opção sexual. Aliás, é muito gozado, porque vira e mexe, nós vemos pessoas que, por exemplo, escrevem textos e são perseguidas pelos textos que escrevem. E normalmente são perseguidas por aquelas pessoas que dizem que as pessoas têm direito a se expressar livremente, têm direito à liberdade de expressão. Mas, como esse texto questiona alguma coisa em que essa pessoa acredita, e essa pessoa é poderosa, manda, essa pessoa é lobo, quem escreveu foi uma ovelha defendendo outras ovelhas,
o lobo vai lá e trucida. E é interessante porque Jesus nos fala assim: sedes simples, portanto, sede prudentes como serpentes e simples como pombas. Jesus não fala seja mortal como uma serpente. Sabe, pessoal, todos vocês aqui conhecem cobras. Cobras venenosas são um perigo. Cobras que não são venenosas também são um perigo. Por que Jesus não falou sejais simples como pombas e mortais como serpentes? Porque Jesus nunca quis que a gente fosse para uma reação violenta. Por quê? Porque violento é o lobo. Entendem? Vejam a beleza do que está escrito aqui. Eu estou te mandando como uma ovelha para o meio de lobos. Eu estou te mandando sem nenhuma proteção. Eu estou te mandando para aqueles que são excluídos e excluídas, para que você mostre ao mundo que essas pessoas têm valor. E valor muito maior do que nós podemos entender. Entenda bem, você não terá nada de especial, você vai ser tão simples como uma pombinha. Mas esteja preparado, não seja bobo, não seja ingênuo. Seja astuto como uma serpente. Saiba a hora de entrar e a hora de sair. Saiba a hora de se recolher. E saiba a hora de se expor. Sim, saiba a hora de se expor. Haverá momentos na sua vida que você terá que se expor. Como diz o povo, terá que dar a cara à tapa. Na tapa. Bernardo, mas isso é muito difícil, concordo. É muito difícil. Às vezes chega a ser angustiante. Mas faz parte. Faz parte da nossa natureza, em alguns momentos, nós nos expormos nesse nível. Pode ser que seja um momento crítico na sua vida. Porque quando você, que é ovelha, que está ali astuta como a serpente, ora vai, ora vem, ora faz, ora vem, naquele momento que você se expõe, porque você precisa se expor. Sabe, é muito interessante porque aqui tem um momento que fala assim: você será levado diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Sabe, você não vai dar a sua cara a tapa, você não vai se expor porque você quer ficar famoso, porque você quer ter engajamento, quer ganhar like. Não. Você vai se expor porque chegou o momento de dar o testemunho. E às vezes é difícil dar o testemunho. E o testemunho pode ser tão pesado que você sofra com ele. E sofre muito. Estou falando de besteirinha, não. E às vezes a gente não tem nem como se defender. Algumas vezes eu passei por isso. Poucas. Muito poucas. Mas já passei. E aí quando surgiu essa coisa, quando teve esse momento, olha assim, o que eu vou falar? E sabe, é nessa hora que a fé é necessária. A fé não é necessária para você fazer várias orações. A fé não é necessária para você fazer alguma coisa comum. A fé, ela só realmente é necessária frente a um risco real. Enquanto você não é confrontada com uma situação de
realmente um problema. Tudo é besteira. Você tem a sua fé, mas você está no céu de brigadeiro. Está tudo tranquilo. Mas naquele dia, naquela hora que você for levado, que você for levado diante dos reis, né? Diante dos governadores e reis, naquela hora que você for dar o testemunho, aí é que a sua fé é necessária. Na hora que a pessoa está ali diante de você, te inquirindo de forma dura, ameaçando, dizendo que vai te punir, que vai fazer, vai acontecer, às vezes que vai te agredir, é a hora que a fé é necessária. Que a fé se coloca e a fé muda as coisas. É nessa hora que você sente que realmente não está sozinho, que realmente não está sozinha. Às vezes, você dá um testemunho e acha que é um testemunho trivial, bobinho. Porém, esse testemunho trivial e bobinho tem tamanha repercussão que você até se assusta. E aí você tem que tomar uma providência. Certa feita, eu passei por uma situação dessa e o Vicente, um amigo meu padrinho de casamento, virou para mim: Bernardo, você está tranquilo? E eu virei e falei assim: Vicente, eu sei em quem eu depositei a minha confiança. E ele até riu, né? Porque ele entendeu o que eu estava falando. E é isso que esse evangelho te diz. Nós não vivemos para ser poderosos, nós não vivemos para ser fortes, nós não vivemos para fazer, vamos dizer, grandes obras, mas nós vivemos para fazer a diferença. A diferença na vida das ovelhas. Eu brinco que eu não sou sequer um pastor. Eu sou mais uma ovelha. A única diferença é que quando o lobo assassino vier para matar as ovelhas, eu quero ser aquela ovelha que está na frente delas. O que acontecer com aquelas ovelhas vai acontecer comigo. Não porque eu seja especial. Não. Não porque eu tenho uma coragem maravilhosa. Não. Não porque eu acho que eu sou capaz de coisas que os outros não são. Não. Apenas porque eu sei em quem eu depositei a minha confiança. Eu sei que diante de governadores e reis eu devo dar testemunho diante deles e das nações. E o testemunho só pode ser dado se você tiver a simplicidade de uma pomba e a astúcia de uma serpente. Amém? 8 horas. Nossa, hoje eu acabei cedo, né? Bernardo, antes acabava às 19h56. Pessoal, mas eu estava acabando 8h05, 8h07, hoje eu acabei 8 horas, acabei até bem. Né? Essa foi a reflexão de hoje. Né? Espero que ela tenha sido boa, que vocês tenham gostado, que tenha valido a pena. Né? E amanhã vai ser um dia agitado. Amanhã vai ser um dia agitado, cheio de coisa para fazer. Eu ainda não decidi se eu vou fazer a live de manhã, aliás, domingo ou sábado. Ainda estou decidindo, vou avisar para todo mundo. Amanhã de manhã cedo eu vou fazer o evangelho, fazer a reflexão da homilia, e acho que vai ser muito boa. Tá? Agora eu vou deixar a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Damião de Molokai, desça sobre vós e permaneça para sempre.
a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. A gente se vê às 19h30. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.